agora, Léo, o desafio nosso aqui é projetar o jogo de quinta. O que mudar para o jogo contra o Al-Ahly? E eu vou te dizer o seguinte: o Al-Ahly dá espaço entre as linhas, né? O Inter Miami, então, parece que o time do Inter começa numa costa e termina na outra. Parece que são dois times, né? É Dois isso, times de futsal. é isso. E o Paulo tá pedindo aqui, o Flaco ou o Paulinho, né? O Paulinho não dá, cara. A gente vai falar dele já já. Não dá, não por questões técnicas, e sim por questões físicas, tá bom? Médicas, clínicas. A gente vai falar sobre isso já já. Segura aí, fica aí. Avise a todos que estamos aqui, tá bom? Ao vivo aqui no canal UOL. Muito obrigado pela presença. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, por gentileza. Eu mudaria, eu entraria com o Martinez no meio por causa do passe, cara. Me parece que ele tem um passe um pouco melhor. Me fala. Faz sentido, Massa. Até para a gente dar uma contextualizada, né, nesse Al-Ahly, o Al-Ahly é um time que está com um trabalho embrionário. A estreia desse treinador atual foi na estreia do Mundial contra o Inter Miami. Ele tem um jogo e algumas semanas de trabalho com o Al-Ahly. Então, esse time do Al-Ahly que a gente está vendo é um time que mantém algumas ideias da temporada, né? Do trabalho anterior do treinador, misturada com algumas desse novo treinador, e também tem mudanças nos jogadores, porque para o Mundial o Al-Ahly vendeu alguns jogadores titulares e contratou outros jogadores pro time titular. Então, no time titular do Al-Ahly que vai enfrentar o Palmeiras, tem alguns jogadores novos, jogadores que estrearam contra o Inter Miami também. Então, por tudo isso, é um time que acaba sim cedendo espaços. E, obviamente, não precisa nem falar que a superioridade técnica do Palmeiras é gritante. É a primeira vez, primeiro jogo do Palmeiras nesse Mundial, que o Palmeiras tem claramente uma superioridade técnica em relação ao seu adversário. E vai precisar colocar isso à prova, vai precisar fazer valer essa superioridade técnica. De fato, é um time que deve sim deixar espaços, então o Palmeiras vai precisar ter dinâmica na troca de passes, e talvez o Emiliano possa sim ser importante nesse sentido, até porque se o Al-Ahly vier com a mesma formação que veio contra o Inter Miami, a formação tática do Palmeiras deve mudar, não necessariamente os jogadores, mas a formação. Porque contra o Porto, o Felipe Anderson voltava como um ala direito, o Porto atacava com 5, então o Felipe Anderson voltava como esse ala direito para fechar a linha de 5. Contra o Al-Ahly, se eles repetirem a formação, eles jogam com linha de 4 lá atrás, com 3 meio-campistas, e aí você tem um centroavante, um ponta pela esquerda que circula e um ponta pela direita que circula bastante, quase que um camisa 10. Então é bem provável que esse encaixe de marcação do Palmeiras mude. Palmeiras talvez, postado lá atrás, volte a marcar com linha de 4, talvez, com os laterais pegando os pontas e o Felipe Anderson mais à frente pegando o lateral. Então, ajustes vão ter que ser feitos justamente para, taticamente, estar organizado e potencializar a parte técnica, que o Palmeiras é muito superior em relação ao Ali e precisa ganhar esse jogo, né? Precisa ganhar esse jogo para não só para classificar, mas para buscar o primeiro lugar do grupo, né? Porque quem ficar em segundo vai dançar nas oitavas. Perfeito. Deixa eu trazer uma informação que eu acho relevante, né? Os públicos até agora dos times brasileiros: Palmeiras levou 46 mil, o Fluminense levou 34 mil, o Botafogo 30 mil e o Flamengo 25 mil. Olha, surpreendente, hein? Paciência com o Vitor Roque, vejam o quanto ele melhorou o desempenho do. Paciência com o VR. Vejam como ele quanto melhorou o desempenho dele, o desempenho do Yuri Alberto Isso. de 23 para 25. Agora é fato que o Rony chegava mais na cara do gol e perdia. Javan, o Rony, né, perdia muita chance também. Você acha que é por aí? Paciência é o nome? Aí a torcida não tem, cara. Mas é isso. Ele é do Palmeiras por quantos anos? 5 anos mais? E quantos anos ele tem? 19? Tem que ter paciência, não tem jeito. Qualidade ele claramente tem. Uma hora vai. Certo. Bom, eu gostei muito da entrada do Alan. Foi um movimento do Abel ali que me parece que revigorou o lado direito. O Luiz está
falando sobre isso aqui, Felipe Anderson é reserva do Alan. A galera tem essa coisa de titular reserva e tal, beleza. Mas o Palmeiras contra o Al-Ahly pode render mais com o Alan ou com o Felipe Anderson? Eu manteria o Felipe Anderson, mas eu acho que o Alan é o típico jogador que vai entrar em todos os jogos nesse Mundial. Eu acho que eu até já te falei isso, mas em live. E tá claro, entrou no lugar do Felipe Anderson, porque ele é um cara que consegue fazer a função do Felipe Anderson taticamente, tem um contra um, dá um frescor novo, e um fator importante no jogo contra o Porto foi que o Felipe Anderson estava amarelado, né? Então eu acho que o Abel também pensou nisso na hora de colocar o Alan. Então eu acho que é um garoto que pede passagem. Como é uma competição de tiro curtíssimo, se o Palmeiras começa o jogo lá contra o Al-Ahly, o Felipe Anderson na ponta direita, primeiro tempo o Felipe Anderson tá errando tudo, beleza, tira o Felipe Anderson, bota o Alan no intervalo, porque a margem de erro num campeonato de 3 rodadas na fase de grupos é muito curta. O Palmeiras já empatou o primeiro jogo perdendo chance, então não pode se dar o luxo de errar mais tecnicamente. Então eu acho que existe essa possibilidade, mas eu acharia muito difícil o Abel vir com o Alan como titular contra o Al-Ahly. Eu acho que não é muito a cara do Abel fazer isso. Mutado, massa. Ele está na companhia de trens metropolitanos, saindo ali da região de Capivari, Capivari não, Barueri, e vai até o Brás. De lá ele pega uma baldeação para ir lá para Ermelino Matarazzo, no nosso querido trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, né, Danilo Lavieri? Como está a viagem aí? Tudo bem? E aí, turma, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui no trem, estou saindo do MetLife Stadium aqui do bom jogo do Fluminense, hein? Fluminense deu um belo de um apavoro no Borussia, digamos assim, né? Faltou gol, até parece um outro time aí que enfrentou um outro português esses dias, né, Massini e Léo? Um outro, não, acho que até que o Fluminense, na verdade, sofreu menos, né? O Fábio fez uma boa defesa. Mas boa partida do Fluminense e estou saindo daqui. Espero que o 5G suporte a conexão durante o nosso programa aqui. Fica tranquilo, eu como um G que sou, né? Um gordo, mandarei boas energias para os meus outros 4 colegas que vão carregá-lo aí nesta live nos Estados Unidos. Bom, você está saindo do MetLife Stadium para ir para onde, filho? Eu estou indo agora, voltando para Manhattan, para Nova York, né? Porque aqui é um pouco longe, dá uns 40, 50 minutos, que é onde eu estou hospedado. Para voltar para lá, começou uma chuvinha desgraçada agora, que é aquela chuvinha fina, fria, que entra no tênis e embaça o óculos, aquela chuvinha desgraçada. É aquela chuva maledeta, já diria Nicola Rattioppi, Nicolinha, né? Em tempos antigos, quando eu ia lá para a porta do hotel onde o Palmeiras ficava concentrado, viu, Léo? O Palmeiras ficava concentrado no Lorde Hotel, na Rua das Palmeiras. O Lorde Hotel já fechou, a Rua das Palmeiras ainda chama das Palmeiras, né? E ele dizia assim: Mancini, futebol é Mendes e Mancini. É isso aí que ele falava para mim lá, e o Palmeiras naquela draga desgramada não ganhava de ninguém na década de 80, né? Mas faz parte. Danilo, dá um plazinho então do Fluminense. Eu vi o Fábio trabalhar mais, mas talvez tenha sido impressão minha. O que você achou de Fluminense e Borussia? Não, eu digo de grande defesa, assim, o Fábio fez duas grandes defesas, o Everton fez defesas mais difíceis, né, acho que essa aqui, para mim, é a comparação, acho que no jogo contra o Porto, teve uma defesa que o Everton pulou ali para a direita, teve uma outra cabeçada, que acho até que foi contra, depois eu olhando pela TV, pelos melhores momentos, acho até que tinha sido contra, então acho que para mim o Everton ele acabou trabalhando um pouco mais, e o Porto deu mais calor ao Palmeiras do que o Borussia deu ao Fluminense. Nesse sentido que eu digo, achei que o Fluminense foi muito bem, gostei muito da atuação do Arias, que aliás caía muito bem, né? Como você mesmo já disse várias vezes, caía muito bem por aí. Gostei também da entrada do Serna no time. E o Everaldo, meu amigo, não podia ter desperdiçado aquela chance que teve, com a bola quicando na frente dele, ele não chuta, enfim. E acho que no final a comparação é essa. Para mim, quando você olha o nível do Borussia
E o que o Fluminense apresentou, para mim, foi o melhor brasileiro nessa primeira rodada de brasileiros no Mundial. Claro que o Flamengo venceu, o Botafogo também venceu, o Fluminense não, então a gente fica aqui, mas o desempenho em si, eu gostei mais do Fluminense, mas o resultado, aí eu prefiro do Flamengo e do Botafogo. Eu não sou maluco, eu prefiro, neste caso, ser flamenguista e botafoguense, prefiro os 3 pontos, mas quando a gente vai analisar o desempenho e o contexto, eu gostei mais do Fluminense. Beleza, o Gabriel está dizendo que se ele ganhasse R$ 1 cada vez que eu fico multado, ele estaria rico, mas milionário. Tiago, o Danilo tem pergunta para você aqui. Será que não seria melhor o Abel entrar com o Flaco, já que a maioria das jogadas do time é com cruzamento e aproveita a explosão do Vitor Roque no segundo tempo? Pergunta para ti, a gente está começando a projetar e pensar no Al-Ahly, adversário de quinta-feira. Eu não acho que o jogo do Palmeiras e Porto foi só cruzamento. Eu acho que passou a ser cruzamento nos 20, 25 minutos finais, quando o Porto passou a marcar muito. Pois é. Os meus amigos gordinhos lá nos Estados Unidos comeram uma feijoada e travou aí. Mas, ô Léo, mete sua colher nessa aí também, vai. A pergunta, deixa eu ver, voltou? Voltou. Voltei, Bora. vamos. Estava falando, eu vi que vocês travaram aqui a carinha, vamos lá. Então, eu não acho que o Palmeiras tenha jogado só pelo cruzamento contra o Porto. Acho que o Palmeiras teve outras maneiras de entrar na área do Porto, especialmente no primeiro tempo. E aí, no segundo, quando o Porto recuou bastante, estava cansado, pregado, aí o Abel mudou e aí sim o Piquerez passou a procurar o Flaco em todo momento. O Palmeiras tinha algumas jogadas, inclusive, que a gente tem visto aqui no Mundial, que é aquele cruzamento no segundo pau para o Gomes cabeceia para dentro da área e vê o que acontece. Outros times têm feito essa jogada, e essa jogada é sempre muito perigosa. Então eu não acho que seja necessariamente um jogo só de cruzamento do Palmeiras. Agora, o que eu tenho certeza, e olhando, e eu já falo isso faz um tempo, o time ainda não entendeu como o Vitor Roque gosta de receber as oportunidades. O time ainda continua jogando mais para um atacante estilo Flaco do que um atacante estilo Vitor Roque. E aí que entra para mim o trabalho do Abel de ter que ensinar e adaptar, e lógico, um tempo de entrosamento entre os caras, mas acho que já tinha que estar melhor a produção do meio com o Vitor Roque no ataque. É verdade, né? Nós estamos já, né, dia 17 de junho hoje. Léo, você acha que dá muito trabalho, você que é analista de desempenho, para ajustar essa movimentação? Isso olha, o que o Danilo falou é verdade, mas tem uma coisa, os caras não acertam o passe, entendeu? Sabe? Tem os dois pontos. Eu vou pedir a você que está vendo a gente, durante o jogo, preste atenção não só na bola, mas nas movimentações que o Vitor Roque faz. Queria te ouvir, Léo. Não, eu acho que são dois pontos muito válidos, porque ao mesmo tempo que você tem um jogador novo que chega com a promessa de mudar o degrau em que o seu time está, o camisa 9 tão esperado, que demorou tanto para vir e tudo mais. É um jogador que tem as suas manias, que vai ter o seu estilo dentro de campo, vai ter o seu tipo de comunicação com os companheiros, e tudo isso leva tempo para você entender. Quando que se o cara faz uma movimentação, ele quer receber no pé, se ele faz outra, ele quer receber na frente, se ele vem para cá, ele quer ir para lá. Isso leva tempo. E não é uma coisa que a gente consegue medir. Leva tanto tempo. Vai daqui a um mês vai estar tudo certo. Não dá para saber exatamente. Só que realmente, como a gente falou, no jogo contra o Porto, a estratégia do Palmeiras previa que a bola ia cair no pé do Maurício e do Estevão e eles iam ter que puxar esse contra-ataque e o Vitor Roque estaria lá atacando as costas da defesa. Isso aconteceu. A decisão não foi ideal. O Maurício errou acho que umas 2 bolas para o Vitor Roque ali na profundidade. Teve uma outra que o Maurício estava carregando da direita para dentro, que o Vitor Roque puxa a marcação, o Estevão vai entrando e o Maurício erra o passe também. Então eu acho que são 2 pontos que se complementam, assim. Eu acho que os dois ajudam a explicar. Mas, de fato, bola cara a cara na frente do gol, o Vitor Roque tem recebido bem pouco. Só para explicar aqui, eu comecei a andar, tá? Vocês vão reparar que eu tô balançando aqui, porque o trem começou a andar, então, só para avisar que eu tô... Não é tontura. Vocês não estão... não é tontura.